Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouco sobre um tema que foi motivo das nossas duas últimas palestras, não é? Aí na Sociedade Espírita Ciro da Luz em Osório e também na Associação Espírita Chico Xavier lá em Bagé. Caminhos cerebrais da evolução. Esse foi o tema da nossa palestra e esse tema foi embasado na obra No Mundo Maior de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito André Luiz. Bom, André Luiz vai fazer um estudo nessa obra lá no item 4 e no item 5, não é? Ele fala a casa mental e depois estudando o cérebro. Inicialmente, André, junto com seu orientador Calderaro, eles vão dedicar um pequeno tempo a um processo obsessivo entre duas criaturas, uma encarnada e a outra desencarnada. Porém, Calderaro vai chamar a atenção de André Luiz para estudar especificamente a questão cerebral, os dois cérebros dessas duas criaturas, o cérebro do encarnado e o cérebro do desencarnado. E aí vejam, quais são os ensinamentos que Calderaro vai trazer a André Luiz, e este, por sua vez, vai publicar nessa obra, junto com o Chico Xavier. São ensinamentos realmente muito preciosos do ponto de vista espiritual, mas também muito interessantes para nós outros que aqui nos encontramos, na nossa trajetória dentro da carne, né, na matéria. Então vejam, Calderaro vai explicar a André Luiz a nossa formação cerebral. Diz ele que, na verdade, nós temos um cérebro, porém, que se divide em três camadas cerebrais. Quais sejam? A primeira delas, o sistema nervoso, não é? O que a ciência trata, muitas vezes, por cérebro reptiliano, não é? O sistema nervoso, depois vem o córtex motor, e a última camada, que é o neocórtex, como diz a ciência, não é? Que são os lobos frontais. Bem, por que esse estudo é tão interessante para nós? Por quê? No sistema nervoso, nós temos todo o repositório das nossas ações pretéritas, tudo aquilo que já realizamos ao longo do nosso processo evolutivo. Esse sistema, essa primeira camada cerebral, diz respeito a tudo aquilo que já realizamos desde as nossas ações lá milênios atrás. Ali estão todos os nossos registros e a nossa forma de atuar. Então vejam, por isso que muitas vezes nós ainda somos agressivos, nós ainda reagimos diante de algumas situações baseado no que está dentro desse pequeno cérebro, o cérebro do sistema nervoso, a primeira camada cerebral. A segunda, que é o córtex motor, ou sistema límbico, como queiram, ela diz respeito ao nosso presente, a tudo aquilo que hoje nós estamos desenvolvendo, estamos aprimorando. Então, presente, as nossas ações nesta encarnação e já tudo aquilo que nós vemos colhendo em função das nossas ações pretéritas nas reencarnações recentes. Mais à frente, o chamado neocórtex, que a ciência assim o define, né? A neurociência define assim. São os lobos frontais. É a parte, segundo Calderaro, instrutor de André Luiz no Mundo Maior, é a parte mais nobre do nosso organismo em evolução, de ordem sublime. Ali estão os nossos planos, os nossos pensamentos abstratos, a nossa razão. Por que isso tem uma real importância para nós? Porque, segundo o próprio Calderaro, vai dizer lá no item 9, que ele fala sobre mediunidade, e nós vamos aqui ler para não deixar nenhuma palavrinha de fora. Nos lobos frontais repousam milhões de células
à espera para funcionar no setor da espiritualização. Desde o pretérito até nossos dias, nenhum homem jamais conseguiu alcançar, utilizar a 10ª parte. São forças de um campo virgem ainda. Olha que informação interessante. Nos lobos frontais, milhões de células à espera para entrar em funcionamento. E até o momento, nenhum homem na humanidade conseguiu utilizá-las na sua 10ª parte. Todos nós necessitamos aprender, conhecer, evoluir. Porém, meus irmãos, o que a gente vê praticamente todo dia é milhões de pessoas, milhares de pessoas que não conseguem visualizar o futuro, não conseguem visualizar algo à frente. Talvez essa seja uma das grandes razões de termos tantas pessoas deprimidas. Bastam 5 minutos de conversa com algumas pessoas e a gente nota rapidamente o vínculo com o passado ainda. As pessoas insistem ainda em alimentar os fatos do passado, não é? Então, principalmente aquelas pessoas que já estão aposentadas, vamos dizer assim, que já não tem mais aquela atividade profissional, rotineira, elas parece que param no tempo. Então a gente vê essas pessoas falarem somente das ações que já realizaram no passado. E é comum aqueles comentários: eu quando era novo, eu quando trabalhava em tal lugar, eu fazia assim, assim, assado, não é? A gente vê muito isso aí. Algumas outras veem somente o presente. Elas focam no presente e elas exageram muitas vezes, porque não vislumbram nada além daquilo que estão vivenciando hoje. Têm dificuldades tremendas, não é? Não se preparam para um mundo que vem, que está à espera à nossa frente logo mais, quando desencarnarmos, ou daqui a 5, 10, 15 anos. E onde está o equilíbrio disso tudo? Calderaro vai explicar a André Luiz que até de certa forma é normal nós nos vincularmos ainda ao passado, porque ali está o nosso repositório, o nosso porão da individualidade, assim define Calderaro. Esse cérebro do sistema nervoso, o primeiro cérebro, vamos dizer assim, a primeira camada, é como se fosse o nosso porão. Tudo aquilo que nós já fizemos, já realizamos, está arquivado ali. Por isso que nós insistimos muitas vezes em mexer nesse porão, não é? Então o equilíbrio está em a gente se conduzir bem nesse presente, procurar dar menos importância ao passado, porque já passou, que já realizamos, não é? E muitas vezes a gente acaba se culpando pelas ações que não foram bem conduzidas no passado, pelos nossos erros. A gente se culpa muito por isso e a nossa existência passa a ser uma existência pesada, difícil, não é? Então o equilíbrio está em trabalhar bem o presente, ter a nossa mente voltada no presente, porém exercermos, praticarmos as ações pensando no futuro também, não é? E vejam, nós tendemos à espiritualização. Em algum momento nós vamos deixar essa matéria grosseira e vamos nos espiritualizar mais. E olhem só, os lobos frontais aqui são responsáveis por esse futuro nosso. Nós precisamos saber explorá-lo melhor. O que acontece? Calderaro explica a André também a questão: o que ocorre quando nós usamos, seja a primeira camada cerebral, seja a segunda ou seja a terceira? O passado, o presente ou o futuro. Ele faz uma análise nesses dois cérebros, desses dois companheiros que estão num processo obsessivo, um desencarnado e um encarnado, e mostra que na região, na primeira camada cerebral, o nosso passado, o nosso porão, há bem pouca luminosidade ali, bem pouca. Já nos lobos, no córtex motor, que representa o nosso presente, a nossa atualidade, existe uma certa luminosidade maior que na primeira camada do sistema nervoso. E vejam, na terceira camada cerebral, nos lobos frontais,
há uma atividade luminosa intensa, há uma grande luminosidade. Por que isso aí? Porque quanto mais nós exercemos o nosso vínculo, principalmente com ações nobres, dignas, maior é a luminosidade nessa área. Quando nós estamos, por exemplo, lendo uma obra dessa, fazendo esse estudo aqui, conversando a respeito, por exemplo, sobre Jesus, é intensa a atividade cerebral nessa área dos lobos frontais, não é? É intensa e é uma grande luminosidade, ou seja, a nossa espiritualização. Então vejamos, nós não podemos viver muito no passado, não podemos também viver somente no futuro, somente na área da espiritualidade, não. Mas nós devemos viver intensamente o nosso presente, porém, tendo aqui ações que não comprometam esse futuro que virá. Então nós temos que ter os olhos voltados para esse futuro, não é? E quando nós estamos trabalhando na doutrina espírita, estamos procurando algo mais, conhecer, aprender, estudar. E vejam, não se trata somente de estudar a doutrina espírita, mas também qualquer outro estudo. Quem está, por exemplo, na faculdade, em busca de uma profissão nobre, digna, está trabalhando essa região dos lobos frontais. Está evoluindo, acrescentando conhecimento e, quiçá, quem sabe um dia, aplicando de forma benéfica esse conhecimento. O estudo é muito interessante e nós ressaltamos isso porque as obras de André parece que andam um pouco esquecidas de alguns de nós espíritas, porque às vezes nós não compreendemos muito. Às vezes podemos pensar em algum momento, mas por que estudar o cérebro? É muito importante. Aqui no cérebro, o nosso cérebro, reside a nossa mente. E quem é que controla a nossa mente? Quem é que determina? Quem é que possui a nossa mente? Nossa essência espiritual. E nós precisamos justamente tomar posse dessa mente, para saber nos conduzir, sabermos fazer as nossas escolhas e não deixar os outros fazer. O estudo está aberto a todos. É importante analisar o que acontece nesse processo obsessivo, também depois desses esclarecimentos de Calderaro e André Luiz, mas muito interessante nós conhecermos todos os vínculos que acontecem diante de um processo obsessivo, porém, sabedores também que nós temos a capacidade, a condição de assumirmos as rédeas do nosso destino, através do conhecimento do nosso cérebro, da nossa mente, e de como direcioná-la para o bem ou para o mal, como alguns pretendem ainda. Não é? Encerramos esse estudo e agradecemos a atenção daqueles que puderem nos acompanhar, convidando a todos para ler essa obra que é muito interessante, No Mundo Maior. André Luiz e Calderaro fazem um estudo do cérebro, da casa mental e também da mediunidade lá no item 9. Agradecemos mais uma vez e desejamos muita paz a todos. Que assim seja.